pessoal, sejam bem-vindos para mais um episódio do Pod Mais Saúde. E hoje eu tenho certeza que vocês vão adorar, porque nós vamos tirar muitas dúvidas para vocês do que é a medicina integrativa e vamos trazer para vocês conhecerem mais isso e se imergirem conosco nessa, porque sabemos que ainda é uma medicina que se confunde com muitos outros quesitos. Mas antes, deixa eu lembrar vocês, 25 de outubro temos o Frutos Indaiá. Acompanhe na rede social do Jornal Mais Expressão, que lá terá todas as informações e eu estarei lá esse ano novamente. Eu quero ver vocês interagindo, não se esqueçam disso. Então corre lá pro Instagram e fiquem de olho. E como vocês sabem, continuamos a apresentação em dupla desse podcast. Então vocês já sabem que vai ter bagunça, vai ter brincadeira. Não quero nem já ver os memes que vão sair daqui. Oh, meu Deus! Todo episódio é alguma coisa que acontece. Então, por favor, faz as honras de apresentar os nossos convidados. Hoje, gente, nós estamos aqui com um pessoal também que conhece a medicina integrativa. Imagina como vai ser esse debate hoje. Eu quero que vocês se apresentem, falem um pouquinho mais de vocês, porque, olha, é muito especial. Preste atenção neles aqui. Obrigado. O espaço é de vocês. Tá ok. Pode falar. Nós somos eu, o Ayrton, ela, Thalissa, nós somos casados e atualmente nós somos proprietários e gestores também da Clínica Odara, que trabalha também com medicina integrativa, né, um espaço de cuidado em 360 graus, né? A gente foca em corpo, mente e alma. Então tem tanto a medicina integrativa aliada também aos cuidados no spa ou com terapias holísticas e também estética avançada para que a pessoa possa também, né, se sentir melhor e isso atuar, né, na sua energia, na sua relação consigo mesmo. E a gente sabe como isso afeta, né, avaliando sempre de uma maneira integrativa, né, o ser humano como um todo, o como se sente, o como se cuida, interfere muito na sua energia, na sua vibração e isso reflete no corpo, né? Então, nosso posicionamento hoje é esse, mas nós, assim, de trajetória, nós somos, na verdade, na nossa formação, nós somos médicos veterinários, e que ainda durante a graduação nós nos encantamos pela área acadêmica e pela docência, então iniciamos a carreira como docentes e fomos, né, progredindo, né, o rito normal do meio acadêmico, residência, mestrado, doutorado. Ela fez internato fora do país também e nós iniciamos nossa carreira como professores, abrimos depois nossa empresa, o Instituto de Ensino Superior, criávamos cursos e tudo mais. Mudamos para Indaiatuba e aí aqui na vida para cá, faz quase 4 anos, eu sofri um grave acidente e aí a partir disso que nós começamos a conhecer a medicina integrativa, nos encantamos com ela e por isso hoje buscamos sempre fomentar essa área para que cada vez mais as pessoas possam ter contato e colher esses benefícios também. Ah, muito legal. Mas assim, daqui a pouco você vai me falar um pouquinho desse acidente, porque eu sei que envolve aí muita coisa e a integrativa tá aí no meio, né? Agora me fale você. O que é para você essa medicina integrativa? O que te trouxe? Fala um pouquinho. A medicina integrativa, ela veio assim para mim muito como uma medicina para mim do futuro. Uma medicina que a gente busca, né? A gente busca naquele profissional que nos atende, vai tratar a nossa saúde, enfim, né? E o que me associa, né? O que me encanta muito nela é a humanidade, né? Às vezes a gente sente, né? Eu sinto às vezes que naquele momento, no consultório, parece que os corações têm que estar um pouquinho mais interligados, assim, né? Às vezes pode ser até um papo meio viagem, mas a gente tá ali conectado, né? A gente tá, né? O médico tá ali doando aquele momento, tá a serviço, mas ele tá doando ali uma escuta ativa, né? E você tá ali falando também da sua vida, né? Sim. E depositando a sua confiança, né? Da sua saúde, né, do seu ser, que é o bem mais precioso, num profissional. E se esse profissional não atende assim muito ao que você espera, eu acho que acaba ficando frustrado e o tratamento também é sacrificado, né?
E a medicina integrativa, ela me encanta por isso, assim, né? Que acho que chega naquele momento do consultório, que tá ali o profissional e o paciente, o médico e o paciente, né? Mas de uma forma humana, né? Eu acho que essa humanidade, a gente tá um pouco ainda, às vezes parece que tá em falta, né? Da gente tirar um pouquinho as questões de fora, tal, e se encontrar com a outra pessoa como essência mesmo, né? E encontrar a essência num profissional da saúde, num médico, eu acho muito louvável, né? E você está falando aí uma coisa muito interessante, porque uma das coisas da medicina integrativa que eu acho bárbaro é isso, aquela coisa que o médico, ele não é só um médico ali, ele é meio que um terapeuta, amigo, né? Ele é um amigo, ele tem essa escuta ativa que você está falando, ele tem essa empatia, né? Então, assim, isso que é o importante. Tanto que uma consulta leva em torno de 1 hora, né? Não é menos do que isso, né? Eu ia falar no mínimo. No mínimo 1 hora, exatamente. Porque é muito mais do que uma consulta. É muito mais do que você falar, né? Ah, eu estou com dor de cabeça. Não, mas ele quer ali saber o porquê daquilo, como foi o seu dia, como foi a sua semana. E a diferença, assim, também, né? Eu, como a pessoa que é o profissional da saúde e vivo as duas medicinas, uma pela faculdade e a outra pela minha clínica. O paciente que senta na sua frente numa medicina integrativa, ele já é o paciente que ele odeia entrar na onda do sistema. Então, por exemplo, o médico que você encontra na UPA, num pronto-socorro ou no consultório de medicina convencional, ele sempre encontra aquele paciente que sempre bateu nele e reclamou de: não, mas a sua consulta é rápida, o médico nem encostou em mim. Ou então, nossa, mas por que aquele médico tá demorando tanto com aquele paciente dentro de uma sala no hospital? E eu tô aqui com a minha dor de cabeça, eu tô morrendo, eu preciso de ajuda. Então, o médico convencional, ele é aquele que vai saber lidar muito bem com o paciente que entra na onda do sistema e vai. Daquela de que o médico não pode, né, nem tirar 1 hora de descanso em 24 horas de plantão. Já o da integrativa, ele vem aberto a um outro tipo de tratamento. Que ele pega e fala assim: já cansei de ficar em caminho ao, em caminho ao, em caminho ao. Ele quer um todo. Então, ele senta ali, ele tá disposto a ficar 1, 2 horas conversando para achar a raiz do problema. E é esse assim, o que me encanta na medicina integrativa. Porque eu, por exemplo, eu gosto muito de me entregar pro meu paciente. Tanto que nos estágios, né, mãe? Os preceptores, assim, querem morrer comigo porque, tudo bem, eu faço a consulta mais rápido. Mas se o meu paciente começar a chorar, eu choro junto. Aí ele chegou na sala, tá os dois chorando, mas Natália, era só uma dor de cabeça. Deu sim, mas ele falou que o filho tava com problema, e aí começou a chorar, eu chorei. Então, esse é o gostoso da integrativa, e é isso que você consegue ver o diferencial. Essa empatia, esse acolhimento, né? Esse amor. Unir mesmo todos os conhecimentos, né? Da ciência, mas também unir essa empatia, esse acolhimento do ser humano, que hoje tá em falta. É um olhar para o ser. Para como o um ser, todo, sim. Né? Exatamente. Então, e se a gente pensar lá na raiz, né, da medicina, quando as pessoas começavam a buscar alguém para lhe ajudar com alguma questão, né? A pessoa está com alguma dor, alguma coisa, quando ela vai buscar alguém, né, procurando algum auxílio para sua saúde e tal, ela se abre, ela espera algo ali em troca, e aquilo é uma conversa mútua, né? Como você disse, os dois lados têm que ter essa abertura, e os pacientes que já têm, né, ele já vem com essa abertura buscando algo, pensando em ter esse contato, ter essas informações, ter esse acolhimento como um todo. Agora, se ele chega e fala: não, só vou olhar aquele seu dedinho ali e não me interessa o que está acontecendo no resto. A pessoa não é acolhida, ela não tem aquele tratamento como um todo. E não adianta nada você tratar só uma parte e o resto continuar afetado. E esse resto, ele é muito grande. É um resto no corpo, mas também na alma, também na energia. Então, envolve abordar tudo, né? Então, quando a gente estava falando das consultas, no mínimo 1 hora. No mínimo 1 hora. No mínimo 1 hora. A doutora Natália, quando ela atende ali na clínica, quando ela marca as consultas às 18, e a gente
normalmente o nosso horário de atendimento já vai até às 19, né? A gente já avisa as meninas, ó, hoje vai ir até mais tarde, né? Alguém vai ter que fechar aqui porque a consulta não vai até às 19. E você viu que é sempre uma Natália, né? Olha lá. É sempre uma... Você sentiu coincidência, né? Cara, então, e teve mais uma Natália, a gente conversou comigo também, fazer parceria. Falei, cara, não vai dar mais. Olha só, a Natália tem afinidade por essa área. Exatamente. As Natálias são brevinhas, mas são muito acolhedoras. Sabe das Viu? Exato, Meu Deus, mais um exposto. A gente tem que parar de fazer esse negócio em família. Mas, Ayrton, me conta uma coisa. Eu sei que você tem uma história linda, vocês dois, né? Como casal. E principalmente ele que, né, sofreu aí um acidente, mas você estava ali também do lado, né? Tá. Conta pra gente como que foi isso. Foi como eu disse, foi um perrengue para os dois lados, né? Enquanto eu estava lutando pela vida lá dentro, ela lutando aqui fora também, e eu senti muito essa parceria, assim, né? E nós, então, há 3 anos e 9 meses atrás, eu vindo de São Paulo, nós continuamos com a empresa lá, né, com o nosso instituto, e aí vindo dia sexta-feira, quase meia-noite, depois de uma semana muito tensa, agitada, tal, eu dormi na Bandeirantes, e aí no que eu dormi, o carro acelerou e aí capotou bastante, e ali eu tive um traumatismo craniano severo, muito grave, né? Capotei na frente da polícia, porque eu falei, se for para capotar, que seja num lugar onde eu seja atendido rápido, né? Capotar que seja aqui, que então, seja né? num lugar escolhido, exatamente. E num bom momento, porque do outra via vinha passando um médico na hora. E aí acho que o médico vinha passando na rodovia, ele viu um carro rolando, né? Falou, vou parar, né? Acho que alguém vai precisar de uma ajudinha ali. Tô voltando do plantão, vou estender um Exato, pouquinho. Exatamente. Eu tava de folga aqui, tranquilo. Né? Isso só porque você E aí- resolveu dar um cochilo. Exato. Numa hora errada. Uma pescadinha. Uma Só- pescadinha. Não, Só- numa hora certa, ó, no local Oh, certo, é com verdade. a pessoa no E o momento médico certo. ali, ó. Exato. E aquele médico, aí ele parou ali, já foi junto com a polícia, já fez os primeiros atendimentos, e isso, né, em traumatismo, né, principalmente traumatismo crucial. craniano, você sabe, é crucial, né? Tem a Verdade. golden hour, você se atender na primeira hora é Segundos, crucial. Agora, os primeiros 5 minutos, então, é o diamante, né? A hora de diamante, aquilo ali. Então, isso acho que foi essencial realmente para me ajudar a sobreviver. E esse médico, depois, ele seguiu a vida dele, a gente não sabe quem é até hoje. Até hoje não sei se é uma pessoa de verdade ou é um anjo que passou ali, fez o atendimento e foi-se embora e ninguém sabe quem é ele. Mas foi, e aí ali... Poxa, a gente pode naquele- usar as redes sociais pra ver se acha esse médico, hein? Pensou? Então, Não é verdade? Poxa vida, ele não deixou o nome pro boletim. Não deixou o nome nem nada. Olha Mas só, ele deve é uma... Mas eu e tenho quando? curiosidade. Mas ele deve estar achando Conhecer assim, essa fala, nossa, atendi um cara que morreu lá. Como ele cara, estava ali né? na hora, Eu acho que ele deve ter deixado deve o nome ter no deixado o boletinho, nome. né? Não tá. No Não boletim, tem, essas no coisas não boletim tem. não. Porque na hora eles estavam mais preocupados em Sobreviver. me salvar mesmo, porque o negócio era realmente muito feio. Então não tinha essa informação. você por isso estava que a gente sozinho brinca no que era carro? um anjo, graças a Deus. Tava sozinho, não atingi carro nenhum, só uma alambradinha ali na frente da polícia que tá tortinho lá até hoje. Então, Eles deixaram lá como memorial. Fui eu que tortei aquilo lá. Aqui Exatamente. nasceu um novo homem. Exatamente. Exatamente. Aí. E aí foi assim, ali eu tive, né, esse traumatismo, foi um traumatismo muito sério mesmo. A minha fratura, ela começa aqui no céu da boca, ela sobe aqui na front, passa frontal, parietal, occipital e termina lá na nuca. Então eu literalmente rachei a cabeça inteira no meio, né, e na hora já entrei em coma ali, né, e aí a minha visão, né, a minha perspectiva do cenário ali, né, eu lembro de pouco daquele dia, mas aí eu sei que eu estava na estrada tudo mais e de repente tudo apagou e aí eu só vi um clarão gigante, tudo ficou claro e aí de repente eu vi ela e o Bento, o nosso filho, lá em casa brincando na grama, onde a gente brincava sempre do lado da areia e eu vi eles ali, eu vi eles brincando e eu senti que estava morrendo. Eu senti, na verdade, que eu tinha morrido, que eu tinha ido. Eu senti, eu nunca mais vou estar ali, eu nunca mais vou estar com eles. Eu falei, pelo amor de Deus. E foi dando um desespero muito grande. Eu falei, meu Deus do céu, eu preciso estar com eles. Como assim? Eu
não estou lá com eles, preciso estar lá, pelo amor de Deus, preciso voltar, tenho que estar lá com eles, como assim? Eu sentia que eu estava indo, e falava, não, eu tenho que voltar, pelo amor de Deus. E na hora começou a dar um desespero muito grande, começou a vir uma chuva de sentimentos, de raiva, angústia, de culpa pelos momentos que às vezes eu estava ali, mas não estava 100%, sabe? Começa a vir arrependimentos, momentos que às vezes você está ali, mas está preocupado com outra coisa, está preocupado com o trabalho, com a casa, com a conta, com o carro, com não sei o que a pessoa falou isso, com aquilo, que no celular, que não sei o que. A gente tem tantas preocupações, tantas superficialidades no dia a dia, e eu estava lá com o que é realmente essencial para mim. Em muitos momentos não aproveitei 100% como deveria estar aproveitando. Então aquilo, nossa, foi dando essa angústia, essa culpa, falando, não, tem que voltar, eu tenho que voltar. Tudo em fração de segundos, né? Dura, eu faço ideia de quanto tempo, mas para mim parecia uma eternidade. Mas foi assim, era uma chuva, uma metralhadora, assim, né, de sentimentos, falando, cara, eu tenho que voltar, o mais importante tá ali, eu só preciso abraçar eles e mais nada no mundo importa. Mais nada tem que acontecer. Eu falo, se eu estiver ali com eles, é só abraço e mais nada. E às vezes a gente está ali, às vezes a gente vai e abraça, mas mesmo às vezes você dá um abraço, você já está pensando, nossa, eu já vou aqui, não sei o quê, E não, você não está 100% presente nos momentos, muitas vezes, porque, né, nossa cabeça está sempre preocupada, atordoada e tudo mais. Então, nossa, me deu aquele desespero, só queria estar lá, abraçado com eles, não precisava mais nada. Eu até quando eu voltei, assim, eu falei, nossa, só quero vocês, assim, o restante é só cenário. Se nós estivermos bem, entre nós, eu, você, o Bento, enfim, nossa família, se nós estivermos bem, a gente pode estar bem embaixo da ponte. Mas se nós estamos bem, juntos, só nós aqui, o resto é só detalhe. O Bento tem quantos anos? O resto vai fazer 6 nesse domingo. É um garotinho. É um pequenininho. Na ocasião ele tinha 2 anos, 2 meses. Era um 5 bebê. Dias. Era um pequeno. E aí foi, né? Então tive essa experiência, essa visão, né? E aí apagou tudo de novo, aí eu entrei em coma e aí eu comecei a sonhar. Aí eu fiquei quase 1 mês em coma e nesse 1 mês eu fiquei sonhando muito. Você sonhava com o quê? E aí, então... eu estava tenho muitos sonhos, nossa senhora. É interessante porque assim, quando a gente vê o paciente ali na UTI em coma, a gente sabe que ele reage às vezes quando a gente fala um bom dia, tudo, mas não imaginava que sonhava, justamente por causa das drogas que se usam, né? Eu não imaginava. Você ouvia as vozes, os médicos falando? Isso eu perguntava, nem elas, nem ninguém, assim, eu não ouvia e eu sonhava muito, assim, era muito real. E aí depois, e assim, eu voltei, assim, também com uma conexão muito maior e com o plano astral, plano extrafísico, plano não material, com Deus. Lá, chamem como quiser. Mas o que está além disso que a gente pode ver, né? Ou que vocês podem ver por aqui. E antes eu era cético, antes eu não acreditava em quase nada. Eu voltei e falei, nossa, existe muita coisa. Mas o que falei? Eu não muita sei coisa direito, além do olhar, né? Além do olhar disso, físico. Existe. E aí foi começando a estudar tal, e aí eu fui entendendo que talvez não necessariamente aqueles meus sonhos eram únicos, exclusivamente sonhos, mas talvez até projeção astral, enfim, tem, né? Dá para ir para esse lado também, porque nos meus sonhos eu estava sempre em tratamento. Então, aí o primeiro sonho era um sonho de acidente mesmo. Eu soube ali que tinha um acidente. Revivendo aquilo, né? Só que era meio diferente. Era um acidente com outra configuração. Era com um caminhão e tal, não sei o quê. Tanto é que eu acordei, né, falando do caminhão. Então, o primeiro sonho era esse. E depois, aí eu estava sempre em tratamentos. E em tratamentos no hospital, era uma questão meio antiga, assim, parecia meio em outra época. E um outro, por exemplo, eu fiz um tratamento na Lua. Eu posso falar que eu voltei quando um tratamento na Lua. A gente embarcava numa nave e nós fomos para a Lua. Olha só. Esse é meu sonho, né? Então, né, tô contando os meus sonhos. E assim... E aí na Lua, assim, e a gente foi para a Lua porque a ideia era ficar num ambiente com microgravidade, então era todo protocolo desenvolvido, porque aí lá você conseguiria ter mais movimentações e tudo mais, e a nave ela era toda tecnológica, a gente sentava nas poltroninhas que elas se abraçavam no corpo assim, era perfeitamente encaixada, a gente usava um negocinho assim que cada um
podia escolher a língua em que ia vendo a tela que estava lá, de assessoria. Aí, para ficar 2 anos orbitando, a gente só tinha um pouquinho de água, que era umas cápsulazinhas de água para você poder ingerir. Aí o xixi ia num lugar que ia para não sei o que, para ficar e irrigava umas plantinhas que tinha ali, que era para o alimento. Então, e ali eu dormia, acordava, tal, e aquilo eram 2 anos. E esse foi um dos sonhos, né? E tal, e muitas histórias ali dentro. Então, quando eu acordei, eu tinha certeza que eu tinha ficado 2 anos em coma. Eu acordei assim, falei, nossa, eu perdi 2 anos da vida do meu filho, né? Nossa senhora, não sei o que, tal. E quando eu soube que era, né, tinha dado só 1 mês, né? Quando eu descobri o ano, ela falou um negócio lá, tal. Eu falei, mas em que ano nós estamos? É o 2021. Eu falei, ainda? Ela falou, não, ainda, você tem coragem de falar ainda. Faz 1 mês que nós estamos sofrendo com chegar aqui. E você fala ainda? Como assim? Ainda? Né? Você sabe como esse mês foi longo. Nossa, mas assim, como que era você antes? Você já era esse homem futurista? Gostava de assistir esses tipos de filme? Ou não? Como que você imaginava as coisas, por exemplo? Eu gosto sei lá, eu gostava muito de astronomia também e tudo mais. Uhum. Mas nunca fui muito fissurado assim nos filmes de ficção ou coisa assim, depende. Alguns que eu achava que tinha alguma lógica, uma lógica mais filosófica por trás, aí eu gostava dessa parte da filosofia ali da coisa. Mas fora isso não tinha muito envolvimento assim com isso. Porque, de uma certa forma, também tem essa ligação, né? Entre as drogas que estava tomando, entre todo o seu subconsciente que ficou ali gravado. Mas e a entre, busca constante pelo que faz ele ser ele. Exato, né? Exatamente. Porque isso a psicologia explica muito bem. E ela também fala do fenômeno, né? Do fenô. Aquilo que se aconteceu... E depois aquilo que o que aconteceu real e depois como você vê aquele mesmo acontecimento, mas pelo teu olhar, pela tua percepção. Né? É como você mesmo, quando você acordou, você falou, em que ano nós estamos? E daí ela falou, você falou assim, poxa, só isso? Mas já só daí. Olha só pra você ver o fenômeno. E você... falou, poxa, mas foram 30 dias intermináveis para nós. Você vê então como que é a situação de quem olha, é isso que a psicologia chama de fenô. É aquilo que você vê, o real, mas é a sua percepção de como você vê, de como você sente, de como você conta a história. Né? Olha só que interessante, o nosso cérebro é uma coisa muito grande. E outra coisa interessante do relato dele, né? Ele só lembra da sensação de que eu dormi, aí eu vi o clarão. Sim. Por ele não ter visto o que aconteceu, o que o cérebro falou foi um caminhão. Foi. Exatamente. É o ele sabe que foi o acidente, que ele capotou, mas daí o cérebro, na tentativa de não saber lidar com o negativo, né, colocou algo pra ligar um evento no outro. A psicologia diz muito sobre isso. Tipo, sabia que era um acidente, mas eu falava, o meu cérebro, o que eu sempre pensei, o meu cérebro falava, ele sabia que era um acidente, eu preciso entregar um acidente para ele, né? Preciso entregar o filme de acidente. Foi um acidente. Exatamente. E aí era isso. Só que aí no caminhão eu era piloto de corrida de caminhão. Olha. Legal, uma coisa legal. Mas calma, né? Demais. Exato. E eu acordei falando isso, porque assim, o acordar, né? Fala, como você acordou do coma? Como que... Cara, o acordar é um processo, porque você vai meio indo e vindo, né? E ainda mais eu sem enxergar, no sonho eu enxergava, aqui não. Então o sonho parecia mais real do que... Deixa eu sonhar de novo, então... Pra mim era muito difícil no começo saber, né, o que era real, o que não era. Pra gente, tratamento na lua. Você falou assim, pronto, ele acordou, mas agora ele tá... o caminhão, e a gente, meu Deus, nossa, o que aconteceu, mas aí, né? Essas coisas a gente achando, né, o delírio dele, é depois que eu entendi que tava difícil pra ele, né, acordar, depois de tanto sedativo, né? Sim. Acordar e entender que a escuridão ali era o real. E o que ele via era sonho. Então, foi difícil esse processo. Era a fuga, né, da mente, né? Do subconsciente, também dando aquele, né? Jeito de explicar, ali, exatamente. Mas assim, olha, essa é uma bênção de Deus,
é um livramento mesmo, um livramento muito grande. Você nasceu de novo, tem 2 certidões aí. Eu né? comecei a minha contagem de novo, agora eu tô com 3 anos, então eu vou até... eu tenho mais um 100 aí, pelo menos. Tá ele e o Bento brigando Exato. de um lado Você pelo tá ouvindo brinquedo. isso, né, Bento? Exatamente. Você tá mais velho que o papai, Bento. Exatamente. E é engraçado que no final de semana anterior ainda, ela lembra que eu tava com uns amigos lá e eu falei, cara, eu quero viver até os 120 anos, Tá porque certo. eu quero ver o Bento com 90. Eu falei, como assim, o Bento vai fazer 90 anos e eu não vou estar aqui para comemorar? Eu falei, quero ir até os 120. E no final de semana seguinte, pá. Viu, filho? É o que ela eu falo. falou, Nós vamos entrar na terceira idade juntos. Já aceitei, tá tudo bem. Isso, isso é a ideia da integrativa então, também. e agora, na Integrativa medicina faz da longevidade, isso. é a isso. longevidade saudável. É a longevidade com saúde. Verdade. E aí, então, aí depois disso, aí nós iniciamos as buscas por tratamentos, aí tanto pela visão e tudo mais, e aí nessa caminhada que a gente conheceu a medicina integrativa, né, e aí a gente foi se encantando realmente com as possibilidades e tudo realmente o que fornece, e esse conceito de você cuidar da saúde e não da doença, né, a medicina da longevidade e longevidade com saúde. A gente, né, as pessoas em geral, grande parte, acaba vivendo muitas vezes meio que em desequilíbrio de muita coisa, né? Desequilíbrio nutricional, desequilíbrio metabólico, desequilíbrio, né, às vezes até psicológico, tensões, tal, desequilíbrio no ambiente. Isso vai desequilibrando o nosso ser e afetando o nosso processo do envelhecer, né? E quando nós conseguimos equilibrar o nosso ser como um todo, equilibrar o corpo, a mente e a alma, equilibrar no organismo todos os seus componentes em uma perfeita harmonia, ele vai fluir de uma maneira muito mais saudável por muito mais tempo, né? E aí esse um dos objetivos ali, e é isso que a gente falou, nossa, é isso, como eu disse, é a medicina do futuro. É isso que as pessoas precisam ter cada vez mais esse contato, para viver cada vez mais nesse equilíbrio, nessa harmonia, e aí poder conseguir envelhecer com saúde. Com saúde. Né? Não adianta, eu vou viver até os 120 anos, mas os últimos 50 é deitado numa cama, também não é vida. De alguém, Exatamente. Então é aquela analogia, né, de ao invés de viver a vida e envelhecer como uma chama de uma vela, né, que vai diminuindo e vai apagando e vai diminuindo, você vai definhando, é como a energia de uma lâmpada. É a luz de uma lâmpada. E a lâmpada vai indo, a hora que a lâmpada apaga, a hora que chega um momento, porque assim, é inevitável, vai chegar um momento. Sim. Né? Em algum momento a gente vai ter que, né, faz parte da vida, sair né? desse corpinho físico. Né? E que nesse momento, então, quando a chama, né, da vida sai como na energia de uma lâmpada. Chega um momento, Como um sopro, apaga e vai. E não vai diminuindo. Sem aquele sofrimento, né? Exatamente. Então é manter essa saúde no seu nível mais elevado por o maior tempo possível. E a gente está vivendo uma geração que eles estão buscando por mais alta performance, por essa saúde, e que ao mesmo tempo também é um paradoxo, né? Porque a gente está vivendo aí uma fase que os jovens estão buscando... Os jovens não estão mais tomando tanto refrigerante, agora entre um ou outro eles preferem o diet. Eles hoje praticam atividades físicas. Na minha época, imagina, pra gente ir na aula de educação física era uma tortura. Outra coisa que tá né? Hoje então essa consciência está chegando, né? Ela está as chegando. crianças, Tá todo mundo entrando nesse fluxo, sabe? É um caminhar, é um processo. E estamos aqui para acelerar esse processo. E as crianças estão vindo diferentes, né? Até em relação ao refrigerante, por exemplo, que você deu exemplo. Nossa, é uma coisa que não... eles não tomam mais, assim. Nossa, pra gente... Não, aquilo lá, gente... Era fabuloso. No Nossa. domingo. Pode tomar coca? Pode. Nossa, enchi a cara de aquele coca, chocolate em formato de guarda-chuva. Aquele gosto horrível. Chocolatinho de moeda. Me dá uma moedinha. Ou a bola, né? Tinha a bola. A bolinha. Nossa, gente. Hoje não. Hoje as crianças nem sabem mais o que é isso, né? Que bom, né? E que bom. Que bom. Hoje a lancheira das crianças...
é uma frutinha, É. né? É ali um pãozinho sem glúten. As mães hoje estão segurando até os 2 anos pra apresentar um então, doce, aí a criança acaba nem já querendo doce porque não tem um paladar viciado. exato. Exatamente. É, O nosso sim. foi assim, a gente Nossa. foi indo e tal, de repente a gente falou, cara, e nós, depois desse caminho também, nós, hoje em dia a gente praticamente não come mais doce, quase, a nossa dieta também, a partir do momento que a gente conheceu a integrativa e eu tive que, né, no meu tratamento, como eu tinha uma motivação muito grande, né, queria voltar a ver meu filho, então eu fazia exatamente tudo o que era o recomendado. Cuidava da mente, cuidava do exercício, cuidava de tudo, da alimentação e tal. E aí, depois que você cuida da alimentação desse jeito, você meio que não quer mais voltar, né? Você não, Então, antes eu comia doce, eu tomava... Agora, pra mim, nossa... E aí, Não pra mim, faz hoje falta, é muito né? estranho. É muito estranho, E aí, o nosso filho... Dava indo nessa, a gente falou, meu, será que é culpa nossa? Mas tadinho, ele também tem o direito de conhecer isso na vida, né, tal. Então, Bento, isso aqui é um brigadeiro, tal, se quer ele mordia. É ruim. E devolvia. Um Das brigadeiro. festas ele pega pra mim. Exato. Ele pega o traz doce e pra leva. mim e vai Quando embora. é lembrancinha, ele fala, é só doce. Sabe? É assim mesmo. Exato. Então, E uma outra coisa, né, que envolve a integrativa, que vem mais dessa geração agora, a busca pela saúde mental. Então, né? Isso que eu já... Exato. Hoje, toda, assim, pelo menos a minha geração tá me faltando saúde mental, preciso cuidar da minha saúde mental, não tô aguentando. E a nossa geração tá reconhecendo que a saúde mental, ela vem pro físico, ela vem pro corpo. Bem, Seja numa Exatamente. espinha, seja numa dor muscular, aí você trava, você não anda, você não come, você não consegue falar. imagine, na minha época, eu que já tenho 51 Era anos... frescura. Era frescura. era Era coisa de louco. Não, era É. coisa de louco. É, Psicólogo era coisa de louco. Exato, Psiquiatra, exato. então, não. Era já Não, aí é internação. manicômio. É, manicômio. Daí já era Exatamente. internação. Fala, vixe, você manda Exatamente, é. isso aí já bateu na cabeça. Fala, ixi, foi no É. psiquiatra. Esse Meu já Deus. bater na cabeça e É. bagulho. Exato. Então, assim, e hoje não. Hoje o conceito mudou. Né? O Claro. olhar mudou. Não, hoje a gente tava tomando café, tava conversando, eu falei pra mim, eu falei assim, mãe, chega final de ano, desde tal ano, eu tô ficando depressiva. Eu tô chorando, mãe, eu vou buscar ajuda, né? A gente tava Porque conversando vai isso, eu falei, esse mãe, acúmulo, né? eu de- vou ver um psiquiatra, eu vou ver uma psicóloga, vou ver alguma coisa. A gente tava... Onde já se viu, né, assim, a geração sua, a geração de vocês, falarem isso pros pais. E quem dirá os pais de vocês, né, os nossos avós falarem isso. Exato. Isso é muito bom Não, a às gente vezes, saber identificar a própria vulnerabilidade, Sim. né? Exato. Fico pensando, né? A saúde mental vira, acho que é a nova epidemia, né? Os problemas mentais, assim, né? Uma nova epidemia mais silenciada, né? Mas, Sim. assim, as pessoas, elas estão... Tá difícil, né? Eu Tá entendo difícil. que tá difícil, assim. A gente teve a pandemia, A né? pandemia. Mas não só. A tecnologia também, ela tem muita coisa a favor, mas tem uma parte que se você não tem maturidade para usar as tecnologias, né? E agravou muito com a pandemia, porque tudo você ou era televisão ou era celular. Era. Então, Hoje tem que se forçou a viver proibir por aí. celulares nas escolas. né? Exatamente. Chegou nesse nível Nesse de ter uma nível. lei que proíbe o celular nas uma escolas lei. em tais dias. Porque daí ou o jovem se dá muito bem na internet, sabe fazer isso a favor dele, mas é a minoria. E a maioria, o que acontece? Começa a se comparar, começa ou a propagar bullying, ou daí tendem ao suicídio, ou começam a ter facilidades para fazer o mal para outra pessoa. Né? Que nível chegou? É muito difícil a gente conseguir mensurar quais são as consequências, né, no desenvolvimento, né, porque a gente não sabe, não existe ainda uma geração que passou por isso na adolescência, não sei o quê, e hoje já está adulto madura para a gente saber o que acontece lá na frente, né? Ainda É um não- estudo que está em processo. Tá em processo. E você vê como que é difícil a gente mensurar, até mesmo de falar com exatidão para as pessoas poderem entender o que é a medicina integrativa? É difícil. Você vê como tem que é muita difícil? palavra. Tem que passar. Não, Tem mas que passar. É um processo. Você tem que passar. tem coisas na vida que são inexplicáveis. Exato. Ter um filho, a gente consegue explicar, né? Não. O que é? O amor, Não, né? tem que passar. Tem que... Exato. Só descobre quando isso, for mãe. Quando você quando a gente sente, quando você vive a né, quando a gente experiência. sente a experiência, é tocado ali por um profissional que te atende, enfim, precisa passar pela experiência. Quem não Precisa. passou, acho que vale a pena, porque é isso que a gente procura quando a gente vai no médico. E eu né? Uma vejo, atenção.
E eu vejo por mim mesmo. Se eu fosse falar para mim mesmo, de alguns anos atrás, se eu encontrasse comigo mesmo, eu falar, nossa, cara, você tem que conhecer medicina integrativa, você tem que... Eu falei, o quê? Eu tô aqui, eu também não vejo eu você. tô aqui, ó, novo firme, tô saudável, Exato. o quê? Que conversa é essa? Que conversa é Eu vou no essa? médico quando estiver doente. Exato. Ih, Exato. Médico Pra mim, tá assim, no o hospital, corpinho... quando precisar. o corpo tá aqui pra aguentar os trancos da vida, e é isso. Ele tá feito aqui pra me carregar essa mente e vambora. É isso. E hoje, não, nossa E sabe senhora. o que é mais preocupante? Porque, na verdade, todo mundo que busca a medicina integrativa e que conhece e que se apaixona, veio de uma grande dor. Você pode ver. Porque, assim, eu falo por mim. Eu negligenciei a minha saúde por muitos anos. Imagina, eu ir em médico? De jeito nenhum. Logo depois que eu tive a minha filha, eu fiquei 15 anos sem ir no ginecologista. Nossa. E quando eu resolvi ir, o meu útero já não dava mais pra nada. Eu estava com um mioma tão grande, e sangrava tanto, ao ponto de quase virar essa anemia profunda que eu estava, quase virou uma leucemia. E foi depois daí, desse renascimento, dessa consciência forçada, que eu só fui ter essa consciência depois, né? Que eu busquei a integrativa. E essas coisas trazem lições, né? Pra gente olhar um pouquinho mais pra si. Né? Então, você teve o mioma ali, acho que te obrigou a recalcular ali a rota, né? Foi na dor. Totalmente, né? E aí você também toma um caminho legal, que é o olhar para si, né? Olhar para dentro, ver o que tá errado, o que eu fiz de errado, né? Vamos recalcular a rota. Né? E hoje é tão engraçado, porque assim, as minhas vitaminas tem sempre que estar em dia, porque assim, gente, a melhora é significativa, a cabeça fica boa, o corpo responde, a gente chega né? nessa potência. A gente tem exatamente essa palavra, a gente tem essa potência, essa energia, essa vitalidade, né? As pessoas olham e falam assim, nossa, mas você tem 51 anos, mas tá assim, pulando. Claro. Integrativa, claro, é sobre isso. Né? Então é legal a gente atingir também essa potencialidade pra gente ser o que a gente veio ser também. Né? Verdade. Pra gente sem seguir barreiras. sem barreiras, seguir com a essência, seguir o seu caminho, né? Então, a história do Ayrton, ela trouxe muitos ensinamentos que até hoje a gente ainda fica tentando processar, né? Foi muito forte, né? E fez a gente também, né? No começo a gente ficava procurando muito respostas, tinha muitas perguntas e não tinha resposta, sabe? Essas coisas, né? E aí a gente começou a olhar pra gente, assim, né? A gente começou a olhar pra dor e tentar sanar a dor. O Ayrton, ele sempre foi muito apaixonado pela vida, assim, então, quando ele tava na UTI e tal, eu tinha certeza que ele ia fazer de tudo, né? Realmente foi muito grave, foi gravíssimo o acidente, assim, teve pra morrer muitas vezes. Mas... Ele lutou. Não, lutou muito. Bravamente. Mas, assim, a gente ficou, né? Ele teve a questão da visão. Visão, Ayrton sempre foi muito visual. Tem uma pessoa que dirigia olhando para trás, assim, né? Não que isso aconteceu, mas porque ele queria ver o pôr do sol, né? Ele sempre foi do pôr do sol, da natureza, de ficar vendo, né? Ficar olhando para cima. A gente fez uma viagem, enfim, para a Europa, e ele queria ver os prédios e tal, então ele ficava o tempo todo olhando os prédios, quase caía o tempo todo, ficava tropeçando, sempre muito visual, né? E aí o bicho me levanta sem enxergar, né? Então você fala assim, poxa, por que sem enxergar, né? Tão visual ele, por que, né, a visão? Então, pegou muito forte, né? Lógico que a gente tinha muita gratidão dele estar vivo, né? O pai de um bebê na época, mas... pegou muito a gente, assim, né? Então, a gente começou a falar, bom, temos uma criança e a gente precisa que essa criança não cresça num ambiente de preocupação, de medo, tão frágil assim, né? Tão dolorido, né? Então, a gente começou a se obrigar a se manter sempre elevado. Então, como que a gente vai fazer isso, né? Então, a gente sempre foi buscando e tal... E óbvio, né, a medicina integrativa, muitas pessoas acessam pela dor, né? A ideia é ou no amor ou na dor, né? E aconteceu isso também com a gente na espiritualidade, né? Então, se não é no amor, é na dor, porque na hora você fica procurando respostas,
né? Fica procurando respostas. Mas é muito legal também, tem um lado muito bonito, assim, né? Porque a dor, ela é muito professora da gente, né? É só a gente saber olhar. Que nem aconteceu contigo, o mioma. Eu tenho certeza que ali você fez uma pausa e falou, pelo amor de Deus, eu tenho uma filha. Exato. Né? Deixa eu recalcular a minha rota para ser, né? É bem isso. Para manifestar aqui a minha potência que eu vim fazer, né? Então, a gente começou a se conectar muito e, assim, sem religião específica, nada. Mesmo porque, na época do acidente, todo tipo de religião chegou até mim. Então, todo mundo que era de várias religiões pedindo oração, aí, então sempre foi muito querido, né? A gente tinha muitos alunos, tal. Então, foi uma coisa, assim, que pegou todo mundo, assim, muito... fragilizou todo mundo, né? Então, chegava para mim muitas orações, cada uma. Eu falei, nossa, olha esse tipo de oração. Eu comecei a falar, nossa, que legal a fé das pessoas, né? E isso já começou a me atrair muito pela fé, porque é o que eu tinha em mãos, né? Acho que existe um sentimento, né? Na época, quando... O que emerge da gente, né? O que vem da gente quando nada mais faz sentido, né? Ele estava ali, o médico falou que ele poderia ter poucas horas, quando eu ouvi pela primeira vez, né? Então, nessa hora, quando alguém fala que alguém tem poucas horas... Alguém que você ama? Nada faz mais sentido. Nada lá fora, nenhuma preocupação faz sentido para você. Só casca, né? Então, o que emerge ali, né? Então, veio muito assim, no primeiro momento, né? Foi o perdão, né? Perdão de não ter aproveitado ali a vida, né? Arrependimentos também, né? E querer fazer diferente. Querer fazer diferente. Né? E quando ele voltou, eu estava muito com isso, essa proposta muito lúcida para mim, né? De querer fazer diferente a vida. Então, tem esse lado bonito, né? Que por mais que a dor, né, tenha sido forte, né? Mas tem esse lado, assim, de você se transformar, né? Ver a vida de outra forma e tá ali... a gente, né? Assim, a gente sempre foi muito parceiro ali, mas, assim, tá ali de corpo e alma. Ter outros olhares, né? Foi muito importante outros isso, né? olhares, né? E aí a gente começa a ver que nessa busca, né? A essência é o que vale. Tudo é muito, muito carcaça. Hoje em dia eu falo, nossa, mas isso... E muito passageiro mesmo, né? Passageiro. De repente o problema de hoje é amanhã. Eu falo, nossa, eu me preocupei com aquilo ontem. Nossa, eu perdi meu tanto tempo com aquilo e hoje, olha só, parece que não é tão grande como era antes. Então, a gente se transformou demais, assim, né? Tanto que eu falei, nossa, se falasse com a Ayrton de antes ali, imagina, né? E a Thalissa eu também. me convencer seria difícil. Mas você vê, tudo é um processo, né? Tudo é um então, processo. e é esse o convite que nós temos que fazer para os nossos pacientes, para os nossos futuros pacientes, é propagar mesmo, é se unir, pensando na clínica integrativa com a Odara, se unir mesmo e propagar essa medicina, que é uma medicina maravilhosa, uma medicina que não somente cura, mas acolhe, que tem empatia, que cuida, que entende, que abraça, que ouve. Isso que é importante. Que desperta o humano ali também, para ele começar a olhar até para si. Nossa, o que é importante para mim? Verdade. Né? Então ele desperta a gente. E pegando o seu gancho, eu deixo aberto aqui agora para vocês divulgarem o contato da clínica de vocês, Passou tão rápido. o Instagram. Nossa, gente, já tá Passou vendo? tão rápido. Passou rápido. A gente vai precisar de um segundo. Precisamos uma Gente, segunda consulta. Exato. Essa aqui Nos tá... espera. consulta Você viu? medicinal, Tá olha. Né? E a consulta Integrativa integrativa, é o isso. dobro desse tempo, né? Integrativa é isso. Por isso Você sai com abstinência, você sai Querendo mais. imagina, por isso que que uma legal. consulta não dá pra ser menos que uma hora. Não né? dá. Você conhecer a outra É. pessoa. Exatamente. Exato, Então, exato. fiquem à vontade para divulgar como que as pessoas podem achar vocês, endereço, ok. Instagram, esse espaço é de vocês. Muito obrigado. Então, a clínica, né, buscando justamente trazer e tentar fomentar para que cada vez mais pessoas possam ter esse contato e colher esses benefícios, né? E como nós falamos, né, medicina da longevidade, da saúde, né? Mas não só, você estando equilibrado, estando em harmonia, isso melhora todos os processos na sua vida hoje, a performance, né? Então, para atletas, para quem faz exercício, para o trabalho, mente, enfim, energia, né? Então, para isso, nós trouxemos para cá a Odara Lifestyle. É uma franquia que ela aborda justamente, né, tem vários corpos, né, vários segmentos, né, então ali
Temos os serviços de medicina integrativa, então tem consultas com médica especializada na área. Temos terapias injetáveis também, então, né, a soroterapia e tudo mais, tem ali também para poder oferecer para as pessoas em diversas questões, né? Como se disse, às vezes recuperação de doenças, né? Tá num processo de recuperação. Um médico que é parceiro nosso, uma vez ele falou assim, ele falou, o meu pai, ele teve câncer, o que salvou ele do câncer foi realmente a medicina tradicional, que fez a cirurgia, que fez a quimioterapia, que tirou ele do câncer. Agora, o que ajudou ele a voltar à vida, a se reerguer depois, foi a medicina integrativa. Equilibrou o corpo e tudo mais, ele voltou, assim, saiu da quimio, 2 meses depois estava, né? Então é isso, tem diversas indicações e tudo mais, temos espaço para isso, temos nutricionista, aí, enfim, vários serviços ali na área da saúde. Temos a medicina, terapias holísticas, né? Então, nós, a partir desse né, dessa busca, tal, nós fomos conhecendo a terapia holística e entendendo também a importância, às vezes, de tratar a energia, de você estar em equilíbrio. Esse aqui é o nosso corpo físico, mas nossa alma não se restringe somente a esse corpo físico. Existe uma energia, existe uma vibração e ela reverbera no corpo físico. Então, atender essa energia também é um serviço lá, além do spa. O spa muitas vezes acaba servindo justamente como um tratamento para isso, relaxamento para a mente. Eu falo que as massagens ela é uma meditação induzida, porque aquele processo ali é uma meditação induzida, né? E tem a estética avançada, então que eu fui conhecendo justamente esse mundo e hoje eu vejo muito mais justamente essa importância. Sabe, eu brinco que, por exemplo, se uma pessoa ela não gosta de algo em si, né, às vezes, ai, nossa, tem essa manchinha aqui, esse negócio que eu não gosto. Cada vez que ela vê no espelho, aquilo dá uma baixada na energia dela, né, dá uma, né, ou às vezes não é nem só olhar no espelho, vai tirar uma foto, não, deixa eu tirar pra cá porque tem aquilo ali que não sei o quê. Naquele momento, só dela pensar isso, aquilo já dá uma baixada na energia. Eu brinco que é nem o Sonic, sabe, que ele vai correndo, né, você vai catando as moedinhas, né, de repente ele bate no espetinho e tuf, cai as moedinhas, né? Ele perdeu um tanto da energia dele ali, né? Então, em cada momento desses, você perde um pouco da energia. Então, para ajudar nisso também, existe lá a estética, que é com um olhar holístico, né? Não é de ficar, nossa, tem que mudar isso, não. A abordagem é uma abordagem holística em 360 graus. O que você gostaria de mudar? O que, né? E aí vai indo de acordo com as sensações ali da pessoa. Enfim, então esse é o nosso espaço. Fica aqui na Avenida Presidente Vargas, 1688, no Ecoparque, ali em frente ao Hospital Santo Inês. No Instagram é Odara Indaiatuba, né? Os procurar no Google, Odara Indaiatuba. O telefone não vou saber aqui de cabeça, mas vão achar facinho. É Odara Indaiatuba, vai aparecer o telefone por aí. E é só procurar, tem equipe especializada lá para atender sempre. Muito obrigada. Obrigada por vocês estarem aqui. Com certeza ainda vai ter um outro papo ainda nosso, tá bom? Nossa, temos muito a conversar. Segunda parte da consulta, hein? O retorno. Bom, pessoal, esse foi mais um episódio. Vocês viram que o Instagram deles apareceu aqui na tela para vocês. Vamos deixar também na descrição. Fica aí o convite para vocês e eu vejo vocês no próximo episódio.